que está por trás dessa onda de repressão midiática, né, de países vizinhos, de grandes potências, né, em relação ao Brasil, é primeiro uma espécie de isolamento ideológico que eu estou enxergando, né? Infelizmente, a direita está tomando de conta, quem está tomando de conta da América Latina, quem está tomando de conta da América do Sul, né? Governos de direita de cabo a rabo, Chile, Argentina e para lá e para cá. Infelizmente, alguns estão esquecendo de uma coisa chamada respeito diplomático, né? Recentemente nós tivemos o Javier Milei em território brasileiro, né, endossando uma candidatura, né, de outro presidente, de um candidato a presidente, né, e atacando o atual presidente da República, né, com ataques aí de presidiário, ladrão e não sei o que mais, né. De onde já se viu um presidente brasileiro ir até a Argentina conversar com um candidato de oposição e atacar o governo atual que tá no poder, né? Ninguém chama isso de violação. Eu não vi poucas pessoas, né? Muita gente endossou esse comportamento, né? Alguns não acharam um bom argumento, né? Mas vamos já falar disso aí. Bom, entre esses países governados pela direita, né, está o Paraguai. O Lula, ele decidiu fazer uma fala a respeito de segurança militar, né? E nessa fala ele lembrou de um fato histórico, né, que é a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai, ela, por incrível que pareça, há quem diga que ela divide opiniões, há uma guerra de versões, houve divergência de versões na Argentina em relação ao Paraguai, em relação ao Brasil e também internamente aqui no Brasil, né? Mas vamos à fala do Lula. A gente gosta de paz, mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil, invadiu o Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, ao mesmo tempo invadiu a Argentina, e aquela guerra que parecia que era nada durou 5 anos. E aquela guerra, eu ainda não tenho preciso, mas deve ter consumido o equivalente a 5 orçamentos do país naquela época. Porque quando tem uma confusão, ninguém fica perguntando se tem dinheiro ou não tem dinheiro. A hora que começa a confusão, ou você arruma, ou você está ferrado. Pessoal, A gente gosta de... pessoal, isso foi um ataque ao Paraguai? Vocês viram algum ataque ao Paraguai aqui? Falar de um conflito que aconteceu há 160 anos atrás, é isso que o Paraguai entende que foi um ataque ou coisa do tipo, a ponto de ter que chamar um embaixador de volta, né, porque o presidente relembrou um fato histórico aqui, né? Tá aqui, porque a guerra do Paraguai voltou ao centro de uma crise diplomática, né? Tivemos aqui a fala do Lula, tá aqui, ó. A declaração foi interpretada por autoridades paraguaias como uma simplificação de causas do conflito provocou reações imediatas no país vizinho, né? Desta quinta, dia 30, o governo do presidente Santiago Penha convocou o embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, para prestar esclarecimento sobre o episódio. Convocar um embaixador para falar de fatos históricos, que divide opiniões, né? Mas um país tem sua questão de honra subjetiva, né? E objetivo, o Brasil também tem, qualquer país tem, né? O Congresso paraguaio também aprovou manifestação de repúdio às declarações do presidente Lula. A repercussão reacendeu debate histórico mais de 160 anos após o fim da guerra. Continua sensível ao Paraguai e cercado por interpretações divergentes sobre a guerra e a condução do conflito, muitas delas em desacordo com as versões que por décadas foram ensinadas
das escolas, né? Os paraguaios sustentam uma versão muito comum de que a Inglaterra jogou dinheiro na Argentina e no Brasil para lutar contra o Paraguai, porque o Paraguai estava e o Paraguai invadiu porque estava se sentindo ameaçado, e para isso teve a guerra lá, e que no fim eles dizem que 90% da população masculina foi morta, né? Não deixa de ser verdade que grande parte da população masculina paraguaia morreu. Agora não a participação inglesa ainda é controversa. Bem, a meu ver, houve sim um genocídio muito terrível contra a população paraguaia. Houve excessos do exército brasileiro, como também do argentino, né? Mas não é algo que deva provocar conflito diplomático a ponto de ter que chamar um embaixador, né? E nem tampouco essa coisa de negar que houve uma invasão por parte do Paraguai, um ataque por parte do Paraguai. Não sei se é porque talvez esteja certa a versão paraguaia de que eles se sentiam ameaçados. É muita coisa aí que agora realmente tem mais de uma versão, né? Agora, que até aqui no Brasil houve divergências de versões, né? Bom, ainda em relação a ataques, né, por questão ideológica, né, o presidente Erdogan, lá da Turquia, veja o que ele disse. Ele disse isso lá em 2024. Em discurso na ONU, Erdogan compara Netanyahu a Hitler, né, por mortes de palestinos. Bem, galera, quem também falou em Hitler, né, no caso do ataque de Israel contra a faixa de Gaza, foi o Lula. A diferença é que o Lula virou persona non grata lá em Israel e o Netanyahu não. Por quê? Porque se trata de uma guerra ideológica, se trata de uma guerra entre direita e esquerda. Infelizmente, muitos governos do mundo estão olhando para o Lula como o grande perigo, né, que representa a esquerda, né? É isso que está sendo visto no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos com o Trump, né? Tem que tirar o Lula do poder para concluir a expansão da direita na América do Sul. Resultado, o Erdogan não virou persona non grata. Pode pesquisar aí na internet, você vai ver que a mesma condição de persona non grata não foi aplicada ao Erdogan, por ter comparado Netanyahu a Hitler. Com relação à Argentina, né, o Javier Milei continuou fazendo ataques a Lula depois que saiu do Brasil, né, nas redes sociais, né? Ele nem passa pela cabeça dele a ideia de pedir desculpas, né? Mesmo sabendo da importância do Brasil no comércio com a Argentina, né? Ele chamou Lula de presidiário, né? Parece que a gente já ouviu isso aí, né? Só que Lula nunca foi presidiário, esteve preso na superintendência da Polícia Federal lá no Paraná, enquanto que Bolsonaro esteve literalmente em um presídio, né, antes da prisão domiciliar em que está agora, né? Ele chamou o Alexandre de Moraes de lixo careca, né? A direita tem esse velho costume de usar o aspecto físico da pessoa, né? De debochar de condições físicas. O careca, o barrigudo, o baixinho, não sei o que, daí por diante. Bem, a má notícia para o Flávio Bolsonaro é que a própria campanha dele, né, lá na convenção dele, não gostou muito, né,
ficou dividida entre a participação com relação à ação do Javier Milei. Muitos, metade da campanha eleitoral é formada pelos moderados, né? Os moderados enxergaram na participação do Javier Milei apenas uma forma de pregar para convertido, né? E sem efeito nenhum em relação aos indecisos, né? Ou seja, não ajuda em nada no crescimento da campanha. E eu vou deixar um vídeo para vocês aqui falando sobre a farsa do milagre econômico, né, do Javier Milei, né, que foi uma farsa. A Argentina continua vivendo da agricultura, né, apesar de ter queda na inflação. Bem, pessoal, muito obrigado. Comente, compartilhe, deixe seu like e até o próximo vídeo.